Você sente que está o tempo todo preocupado, preocupada? Ou então quando você começa a se preocupar, parece que você não consegue parar? Isso te deixa num estado de tensão constante, você não sabe o que fazer? Bom, se esse é o seu caso, eu vou te ensinar nesse vídeo o treino mental, um treino cerebral de reconexão, de neuroplasticidade, número 1, para você começar a se livrar das preocupações tóxicas, excessivas e começar a conquistar a paz mental, o equilíbrio, a calma, o foco que você merece para a sua produtividade e para os seus relacionamentos. Então, vem comigo para você aprender isso passo a passo e já começar a aplicar a partir de hoje. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico formado aqui na Universidade de São Paulo, fiz residência aqui no HC e eu atendo pacientes no meu consultório, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, também sou fundador das primeiras terapias, tratamentos digitais, né, que são Digital Therapeutics, que são tratamentos feitos por via digital, por via online, guiados, que têm tanta eficácia quanto as medicações, tanta eficácia quanto terapias presenciais e são padrão ouro de tratamento para ansiedade, depressão e insônia no mundo inteiro. Bom, o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei fazer aqui um recurso pedagógico de colocar essas 5 perguntas que você vai ter que fazer e aí eu vou tirando aqui para a gente poder ver exemplos práticos, tá? Já aviso que eu não sou a pessoa mais habilidosa em questões manuais, mas eu acho que vai ser algo que vai ficar inteligível. Então, o processo para a gente começar a fazer isso é um processo de descatastrofização. Descatastrofizar. Isso é algo muito antigo na história, né, dessa TCC. E a TCC, você não precisa entender muito bem o que é, mas ela é, na verdade, um conjunto de várias famílias de terapia, então tem vários tipos diferentes, e elas têm em comum a questão que elas trabalham em sentimentos ou emoções, comportamentos e pensamentos, cognições, que é pensamentos e atenção. Então elas trabalham em pensamentos, sentimentos e comportamentos. É isso que elas têm em comum. Mas tem vários tipos diferentes. Tem a ACT, a DBT, tem a própria TCC clássica, tem, enfim, uma série de outros submodelos aí que foram surgindo. E a ideia é que, no fundo, isso não é importante para você que quer melhorar. É importante saber que elas têm algumas características e elas também têm estratégias, têm técnicas. Então, elas são sempre terapias que são muito direcionadas, elas são focadas na solução, elas são breves e elas são estruturadas. E elas têm, né, um começo, meio e fim. E cada uma vai ter uma técnica diferente para abordar algo. Isso não é a minha definição, né? Essa é uma definição antes que os psicólogos me xinguem, né? Eu não sou psicólogo, e eu sei que tem muita questão, o pessoal fica muito preso na teoria, mas no fundo assim, né? Essa definição, na verdade, não é minha, é do Thiago Sampaio, que é o coordenador de psicologia do AMBAN, né? Que é o Serviço de Atendimento para Quadros de Ansiedade do Hospital das Clínicas. Então ele deu uma aula num curso que eu tenho e ele uma aula assim extremamente completa sobre toda a história, né, da TCC e todos os modelos atuais, e todas, enfim, contradições e teorias e práticas. E além disso, ele é uma pessoa que atende lá, né, pacientes do HC que são muito graves. Então, de fato, ele tem bastante conhecimento teórico e prático e ele define assim a TCC. Então, isso não é a minha definição, tá bom? E a ideia é que a gente possa, no fundo, pegar o quê? Entender que a TCC, e eu estou falando isso de uma forma, né, digamos, metafórica, ela é como se fosse uma ginástica cerebral, é um treino de neuroplasticidade, porque ele é repetido, estruturado, sistematizado. Então, ele é um treino de neuroplasticidade que funciona. Quando ele surgiu, eles sabiam desse conceito? Não, mas foi vendo que funcionava muito. E hoje a explicação que se tem para isso é porque, de fato, isso vai criando novas conexões, novos caminhos neuronais. Então, toda vez que você ouvir falar em treinos de neuroplasticidade, obrigatoriamente tem que ser algo extraído da TCC. Se for algo de outra natureza, isso é meio que enfim, né, alguma picaretagem aí. Mas enfim, então isso é muito antigo na TCC, mas ainda é utilizado, sim,
Para quê? Para que você comece a tirar a força dos pensamentos, e isso é baseado numa distorção cognitiva, que é uma armadilha de pensamento. Os pensamentos, eles não são precisos, eles estão muito menos precisos, muito enganados ainda, mais enganados em quadros depressivos, ansiosos ou de qualquer outro transtorno mental. Então os pensamentos, eles estão distorcidos. Você está vendo o mundo com uma lente distorcida. Então a ideia é que você desconfie e desafie os seus pensamentos. E uma das formas de fazer isso é a descatastrofização. Eu falo sobre distorções cognitivas, tem várias, em outros vídeos, tá? Mas isso daqui é aquilo que é mais utilizado e a técnica talvez cognitiva, uma das mais utilizadas para quem tem essas preocupações excessivas. São características do transtorno de ansiedade generalizada, mas podem acontecer em outros quadros ansiosos, porque é comum que a pessoa tenha vários elementos de vários desses quadros, tá? A gente vai sempre ver aquele que está atrapalhando mais a vida. Então é isso daqui é para a gente tentar corrigir ou tirar um pouco dessa distorção, dessa lente errada que tem no quadro ansioso. A lente do quadro ansioso, ela está errada, dizendo que ela está ampliando o tamanho do perigo da ameaça, e ela está diminuindo a sua capacidade de lidar, de superar, de dar conta de lidar com desafios. Então, existem essas duas alterações na lente do cérebro ansioso, tá? Isso é uma das formas da gente começar a mudar isso, tá? Então, vamos lá. São 5 perguntas. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer, você vai anotar isso. É sempre importante anotar e escrever no papel. Isso funciona mais. Por quê? Porque a gente vê que funciona, e provavelmente porque ativa uma área do córtex motor, que o polegar ele ocupa metade do córtex motor, a outra metade é da língua, né? Aí sobra um tiquinho assim para o resto. Então, ocupa uma parte muito importante. Então, de fato, o seu cérebro vai estar muito ativado se você escrever. A chance de você conseguir ter um aprendizado mais rápido dessa habilidade é maior, tá? Então, você vai escrever primeiro, qual é a pior catástrofe que te preocupa? E aí, pode ser qualquer uma, pode ser, enfim, de eu passar mal, pode ser eu ter um infarto, pode ser eu ter uma crise de pânico, isso eu acabar perdendo o controle, ficando louco, ficando esquizofrênico, pode ser de eu falar alguma bobagem, todo mundo perceber que eu não sei nada, tropeçar nas palavras, todo mundo ver que eu estou ansioso, eu ser humilhado socialmente, enfim, a pior catástrofe que pode acontecer. Mas o que é importante aqui? Que você escreva de uma forma que seja específica e que você não coloque o e se acontecer isso, nem o será que. Porque a preocupação, ela tem esses dois elementos, né? Ela é uma dúvida, será que vai acontecer? E se acontecer? O fato é que, pelos estudos, enfim, em neurociências cognitivas, basicamente esse fato de colocar uma dúvida, isso aumenta a incerteza. E a incerteza, ou seja, você não saber o que vai acontecer, isso é, digamos, o motor, é a mãe de toda a ansiedade. Então, para ter ansiedade, tem que ter incerteza. A ansiedade tem a ver com você perceber ameaças incertas. Então, tem que ser específico e tem que ser uma afirmação. Não pode ser uma dúvida, será que e se. Então, vamos dar uma olhada nisso. Ó. Aqui. Então, vamos imaginar que a pessoa ela coloca aqui, ó, e se algo de ruim acontecer comigo? Isso não é uma boa forma de você colocar. Por quê? Porque é muito genérico. Algo de ruim pode ser qualquer coisa, um assalto, pode ser uma doença, pode ser, não sei, pode ser uma má sorte, enfim. Então aqui está muito genérico, não é bom. Segundo exemplo, e se a minha saúde não melhorar? Ou seja, se eu ficar doente, sei lá, se eu tiver já um diagnóstico, se esse diagnóstico for piorando, o que pode acontecer? Isso está melhor, mas qual que é o problema? Tem a pergunta, ó. E se? Isso aumenta a incerteza, aumenta a ansiedade. Eu sei que parece que não, mas podem confiar em mim. E aqui seria o jeito mais útil, que é o quê? A minha saúde não vai melhorar. Porque no fundo, esse é o medo. E o IC está aqui só para dar um pouquinho mais de incerteza e de ansiedade. Mas o medo é, minha saúde não vai melhorar. Isso é específico, isso é afirmativo, tá? Então é essa forma que você vai escrever e
pode confiar em mim. Você escrever sobre os seus medos, isso não vai atrair, isso não tem como fazer acontecer, isso não é algo que você tem que se afastar, porque quanto mais você se afastar de um medo que está presente na tua cabeça, mais você vai dar poder para ele, tá? Então não é que você está inventando um medo novo, não, você está simplesmente olhando para algo que já está te atormentando há muito tempo e que quanto mais você tentou brigar para tirar, não funcionou. Então não vai atrair coisa ruim, tá? Isso eu prometo, se acontecer qualquer coisa, você cobra de mim, tá bom? É específico. E aqui você pode colocar o quanto que você acredita que de fato isso vai acontecer. Tá, isso é uma coisa que opcional, mas é interessante, né? O quanto que isso para você é algo que é real. Tá bom. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Qual que é a probabilidade, né? Ou seja, o quão provável é a minha saúde não melhorar? Então imagina que você foi, sei lá, um diagnóstico aí de dengue, ou mesmo um diagnóstico, enfim, de qualquer outro quadro ali, vamos dizer, uma infecção um pouco mais prolongada, uma infecção no osso, uma osteomielite, eu lembro disso agora porque é um negócio que o pessoal fica muito tempo no hospital tomando antibiótico e tal, é meio chato. Mas imagina uma doença de Crohn, por exemplo, né? Então, sua saúde não melhorar nunca. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Ou seja, você ficar indo doente e ficando cada vez mais doente, nunca melhorar disso. Ou imagina que você não tenha nada, só que você pensa que você pode ter alguma doença, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Aí você vai, aqui nesse caso, eu coloquei como uma probabilidade baixa. Só que, o que aqui é fundamental? Você tem que defender a sua resposta com evidências. Evidências são o quê? São fatos. Fatos do mundo real. Nosso cérebro, ele só acredita em histórias baseadas em fatos reais. A gente não consegue enganar o nosso cérebro por muito tempo falando coisas que não têm a ver com algo que nós, de fato, experimentamos, nós vivemos, tá? Então, você tem que defender isso com evidências, pelo menos 2 evidências, tá? Por que isso é baixo? Então, uma evidência é porque, na verdade, eu sempre que eu fiquei doente de outras coisas, eu melhorei eventualmente, né? Então, bom, se eu sempre melhorei até agora, não tem por que eu esperar algo diferente. Pode ser que seja verdade, não, mas é uma evidência. Uma outra evidência mais forte é porque o médico disse que não é grave e a chance de recuperação total é alta. Opa, isso aqui é uma bela evidência. Só que mesmo falando isso, eu sei que a sua cabeça vai te trair. E eu sei que não é fazendo isso a primeira vez que você vai parar de pensar nisso, que você vai parar, por exemplo, de jogar no Google os seus sintomas, ou parar de ir em 3 cardiologistas, 4 médicos da mesma especialidade para ter certeza de que nenhum está comendo bola. Eu sei. Mas isso daqui é um processo de você começar a treinar esse novo circuito. E cada passo que você dá, né? Você está ali, imagina que você está num buraco. Primeiro você tem que parar de afundar. Então primeiro tem que parar de cavar o buraco. Aí você precisa não de mais uma passa, você precisa de uma corda. E cada passo que você dá para fora do buraco vai ser um passo, o próximo passo vai sendo cada vez mais fácil, tá? Então a gente não precisa ser rápido, a gente precisa ser preciso, sabendo que a ideia é que no começo o movimento e a intenção, eles são muito mais importantes e depois a velocidade ela vem com o tempo. Então é uma coisa realmente meio exponencial, porque essas habilidades estão ali, não estão perdidas, a habilidade de você mesmo se acalmar, elas estão simplesmente destreinadas, estão atrofiadas, tá? Então é igual uma fisioterapia. Não vai demorar tanto tempo quanto você imagina, mas no começo às vezes parece. Mas é importante você escrever isso, tá? E vai vir a dúvida, e aí você vai tentar lembrar disso, vai ver esse papel, e às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai. Mas fazendo isso, você está treinando a sua atenção, está treinando um controle maior sobre o seu comportamento, tá? Bom, terceira pergunta é, o quão ruim seria se isso acontecesse? Então vamos imaginar que de fato a sua saúde não melhorou. Você tem aí qualquer tipo, você teve uma doença, um diagnóstico e não melhorou, só foi piorando. O quão ruim isso ia acontecer? O quão ruim seria se isso acontecesse, né? Então, se o pior cenário possível ocorrer, né? Qual que seria o tamanho da desgraça, né? Bom, seria muito ruim, né?
Por quê? Porque eu ia ter que parar de trabalhar, poxa vida, né? Você imagina se eu tivesse que ficar internado, se eu tivesse, sei lá, alguma doença que precisasse ficar recebendo alguma medicação no hospital há muito tempo, eu ia ter que parar de trabalhar. E aí meu marido ia cair a renda de casa, ia ter que ficar no INSS. E aí meu marido e eu, a gente ia ter que se virar para conseguir pagar a escola das crianças, que é uma fortuna e mais o resto, e a gente vai ficar num aperto financeiro horroroso, né? Tá bom, justo. E isso eu não estou dizendo que não pode acontecer nada de errado nisso. Tá bom, mas se isso acontecesse, como que você poderia lidar com isso? Ou você já lidou com alguma coisa assim? Você já teve momentos não iguais, mas que você deu conta, que você esperava, você não imaginava que você conseguiria, mas você conseguiu? Como que você lidaria com isso? E aí no momento você vai falar, não vou aguentar, meu Deus, não dá, não suporto. E essas frases, elas são da ansiedade, né? A ideia no começo é fazer a pergunta, ela já vai fazendo o seu cérebro pensar mais em soluções e tirar o foco dos problemas. Mas aqui eu estou colocando alguém que já está um pouquinho mais treinado, né? Então, a pessoa ela hesitou um pouquinho, né? Porque até o treino final aí a pessoa não vai estar certa mesmo, mas ela está ali, está no meio do caminho. Acho que vou dar conta. Só que aqui é igual aqui, ó. A gente o cérebro não acredita em coisas que não são provadas com evidências, de coisas reais que aconteceram, coisas do mundo material. Então, você precisa de fatos. Então, assim, um fato, talvez você nem se lembre, mas você vai procurar fatos para provar que você consegue lidar ou como você lidaria. Por exemplo, vocês têm uma reserva financeira também, vocês não são responsáveis, vocês têm ali por alguns meses. A outra coisa é que você lembrou que você tem um seguro de vida que pode ser acionado e complementaria um pouco da renda do INSS, que é uma miséria, isso seria uma coisa melhor. Em último caso, seus pais ajudariam, porque no passado, quando estava na faculdade, eles já ajudaram, isso, tudo. Tal. Então, isso são fatos de que a chance de você conseguir lidar com isso, e que não vai ser legal, mas que é possível lidar com isso, são fatos que provam que é possível. Se você falar, não, eu nunca lidei, nunca vou lidar, também é uma outra coisa de falar, bom, já que eu nunca lidei, tem como eu saber também. Então isso é uma outra questão de falar, isso eu também posso soltar, porque não está sob o meu controle, tá? Então aí é um sinal de que é uma preocupação também inútil, não está sob o seu controle. Mas se você consegue ver meios em que você consegue lidar, você consegue, além de diminuir o peso da preocupação, aumentar a sua capacidade de superação. Então você vai corrigindo as duas lentes que estão alteradas, a lente do aumento do perigo e da diminuição da sua força, tá? E aí, no final, assim, baseado nisso tudo, que palavras, né? O que se poderia dizer para você que seria mais gentil, né? Resumindo tudo isso, assim, ou seja, resumindo, ao invés de você falar, minha saúde não vai melhorar muito, você poderia trocar isso por que tipo de jeito mais gentil de falar, né? Ou como que você falaria com uma pessoa que você gostasse, caso ela falasse isso para você, tendo considerado tudo isso. Então, você vai simplesmente pegar essa primeira frase, você vai tentar ver um jeito mais gentil de falar ela para você mesmo, tá? E no começo vai ser difícil, porque você não vai estar acostumado, a ansiedade ela faz com que a gente tenha muita dureza na comunicação conosco, né? Nós temos aquele chamado crítico interno muito forte, né? Aí aqui, ó, uma forma então que eu coloquei o medo de ficar doente é de fato muito horrível. E é mesmo, ninguém gosta. Por definição, medo sempre é ruim, ansiedade é ruim. Mas a chance é baixa. Por quê? Porque o médico falou que é baixa. Ou seja, você está diminuindo a probabilidade de perigo. Isso você está começando a consertar um pouco essa lente. E eu acho que eu daria conta, ou seja, você está começando a aumentar o seu senso de capacidade de superação. E é uma forma que é real, você não está negando que tem esse medo, mas você está lembrando de uma probabilidade realista e lembrando da sua capacidade de lidar com isso. Isso não é um pensamento positivo, é um pensamento preciso, é um pensamento, digamos, realista e preciso. E você não precisa ter pensamentos positivos, você tem que ter atitudes positivas.
né? Atitudes focadas na solução, isso é muito mais associado a qualquer coisa boa que você queira na vida, felicidade, sucesso, dinheiro, qualquer coisa, do que você pensar positivamente, porque se você pensa só positivo, normalmente você vai se dar muito mal, porque você tem que se preparar para as coisas negativas que podem ocorrer. A ideia são os comportamentos positivos ou proativos, tá? Mas isso é um pensamento que é um pensamento real, porém gentil, e que dá um peso, né, equilibrado, ele é equilibrado em termos da probabilidade, e ele não nega que você também não é osso, né, você é osso duro de roer, você também não é tão frágil quanto a ansiedade estava falando para você, tá? E aí você pode aqui ranquear novamente o quanto que você acredita nesse pensamento. Nesse pensamento pode ser que você acredite 0, né? Enfim, mas a ideia é que com o tempo isso daqui vai diminuindo, isso daqui vai aumentando, tá bom? Mas no começo pode ser assim, quando você acredita nisso daqui? 0, eu acredito 100% nisso. Tá bom, tudo bem, não tem problema. A ideia é que a gente não quer que seja uma coisa do dia para a noite, porque se for do dia para a noite não vai se manter, né? A gente não consegue fazer, é uma questão corporal, uma alteração da neuroplasticidade, a gente não consegue nada, né, do dia para a noite. Dieta que você perde 20 quilos num dia, nunca vi, mas se tiver, ela não é sustentável. Porém, não é para demorar tanto tempo. E isso é uma coisa que é extremamente estudada, extremamente comprovada. Isso é desde a década de 70, isso é utilizado até hoje pelos melhores psicólogos que fazem terapias cognitivo-comportamentais para ansiedade. E isso é algo que você pode fazer agora na sua casa. E você vai fazer e deixar lá e ir repetindo. E você pode ir fazendo isso com outras preocupações, mas no espírito de como se fosse um jogo. Por quê? Porque você vai fazer errado, você vai esquecer, você não vai ter essa habilidade já treinada, senão você não estaria ansioso. E aí vai vir o perfeccionismo, vai vir a crítica. É um jogo. Vai com esse espírito de jogo. O único jeito errado de fazer é não fazer, tá? Então isso daqui é extremamente comprovado, uma estratégia que é inegável, né, em termos de componentes básicos desse processo, e são elementos que vão mudando a forma como você está interpretando a situação, e isso é um elemento importante de mudança, junto com a parte comportamental, que é fundamental, certo? Então isso aqui não é que vai eliminar totalmente a ansiedade, mas isso é um elemento ativo da terapia que funciona, e a terapia que funciona hoje em dia que eu digo nos últimos 24 anos, são terapias que funcionam para transtornos, né, quadros de saúde mental, são terapias baseadas em treino de neuroplasticidade. É isso que no fundo é a TCC, e eles vão mudando porque tem várias linhas teóricas, mas do ponto de vista biológico são treinos de criar novas memórias ou de reconstruir novas memórias, novos hábitos, novas memórias emocionais que façam com que você se sinta seguro e confiante sem precisar fazer esforço, porque isso vira um hábito, certo? Bom, deixa aí se você gostou desse vídeo, se você já sabia disso, você vai estar predisposto a tentar fazer, né? Porque a gente vence a ansiedade na prática, não há nada que diminua a ansiedade tão rápido quanto a ação, tá? E a ação não precisa ser perfeita. Então coloca aí se você está disposto a fazer e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você acha que pode estar sofrendo com qualquer quadro, né, que, enfim, saúde mental, que é uma avalanche de pessoas, né, e o Brasil é um dos campeões nisso, mas o objetivo é que quadros ansiosos são quadros cujo tratamento é curativo. São quadros que têm uma taxa de resposta a tratamentos não farmacológicos, que são esses treinos de neuroplasticidade altíssimas. E esses são os tratamentos de primeira linha. O problema é que ninguém tem e o pessoal vai dando remédio, vai ali e tal, mas não tem problema, né? O importante não é você, se você quer mudar, né, o seu presente, né, na verdade você quer mudar o seu presente, a ideia é que você foque no seu futuro. Se você focar no seu passado, você vai ficar cada vez mais preso nele, né? Isso também é uma filosofia meio budista, né? Mas a ideia é que a gente não pode apagar o passado, mas a gente pode continuar o quê? Mudando a nossa história daqui para frente, tá? A gente pode dar um reset e começar
de novo, e isso fazendo junto com uma terapeuta é a mesma eficácia. Se você não acredita em mim, tenta para fazer, não tem nada a perder também, tá bom? É isso, e deixa aqui o like se você gostou do vídeo, compartilha, eu vejo você